Um dos tópicos mais importantes que tem dentro de qualquer empresa é saber quais são os planos de cargos e salários dos colaboradores desde sua entrada até quais potenciais que eles podem atingir em toda a sua jornada de trabalho dentro da empresa. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses pontos, o que é necessário saber mesmo que você seja um pequeno ou médio empreendedor, trazendo também um pouco sobre a diferença entre o que era isso antigamente com hoje em dia, com todo o conhecimento tecnológico e também com as diferenças de gerações. Então, para esse assunto, a gente trouxe o Juliano Martins, já veio aqui no canal já falar sobre RH. Então, se apresenta rapidamente de novo para quem ainda não te conhece e bora entrar nesse assunto. Opa, pessoal, muito feliz aqui com o convite dos meninos mais uma vez. Para quem não pôde ver o último vídeo, eu sou o Juliano Sampaio, sou psicólogo organizacional e analista de RH e já estou aí com recursos humanos, já tenho um pouco mais de 3 anos e meio. Bom, eu queria primeiro introduzir para as pessoas que ainda não entendem o que é um plano de cargos e salários e quais tipos de definições diferentes que a gente tem hoje em dia por conta das diferenças entre gerações. Não, perfeito. Bom, um plano de cargos e salários ou também plano de carreiras, existem alguns termos aí no mercado, né? Mas no fim das contas é tudo a mesma coisa. É um mapa de desenvolvimento de uma empresa. E é isso onde estão todos os cargos e todos os salários da empresa. É onde o colaborador ele entra e já sabe, olha, eu entrei aqui como auxiliar nível 2, para eu chegar no auxiliar nível 3 eu preciso ter tanto tempo de casa, eu preciso ter tal especificação, eu preciso entregar tais resultados, eu preciso ter X competência técnica e competência comportamental. É onde o colaborador ele entra, olha, hoje eu estou aqui, mas se eu fizer isso, eu vou chegar até aqui. Depois, quando eu chegar até aqui, eu preciso só fazer mais até isso, até chegar no cargo de liderança que eu quero almejar, por exemplo. E é algo que hoje empresas oferecem como um benefício até. Muitas empresas até, ou, por exemplo, eu em entrevistas de recrutamento e seleção, o que eu mais escuto durante esses processos seletivos é: Juliano, tem plano de carreira na empresa? Porque hoje é o que o colaborador ele procura quando ele entra numa organização. Ele procura crescimento, ele procura pertencimento. Então, uma empresa que tem um plano de carreira, ela traz segurança e pertencimento àquele colaborador, porque ele tem a segurança de que se ele tiver tais requisitos e se ele fizer tais entregas, ele vai ser reconhecido, ele vai aumentar de cargo, ele vai ter mais responsabilidades. Tendo mais responsabilidades, consequentemente, ele vai estar se desenvolvendo mais pessoalmente, profissionalmente e o faz-me rir, né? Que todo mundo quer saber, vai ganhar mais, né, gente? Então isso é muito importante. Porque muitas empresas onde não tem plano de cargos e salários torna o crescimento subjetivo. E o plano de cargos e salários traz objetividade no desenvolvimento daquele colaborador. Porque é até muito onde o senso comum brinca. Não, fulano cresceu porque ele puxou o saco do chefe. Mas não, com o plano de cargos e salários não existe brecha para isso. Ele pode puxar o saco do chefe dele o quanto ele quiser. Se ele não tiver um ano de casa, se ele não tiver um MBA concluído, se ele não tiver entregado X resultados, ele não vai crescer. Então, o plano de cargos e salários, ele gera uma equidade interna e gera também uma competitividade externa. Porque o que tiver de salário dentro daquele plano de cargos e salários é garantido que está competindo com o mercado. Porque o plano de cargos e salários, para que você coloque ali naquele papel, naquelas tabelas, é preciso ser feita uma pesquisa de mercado, uma pesquisa salarial. Não, o meu concorrente, quanto que ele está pagando para o auxiliar nível 2? Não, quanto que ele está pagando para o supervisor comercial? Então, através dessas pesquisas e através dos steps que o pessoal coloca ali, gera essa competitividade externa. Então, resumidamente, o plano de cargos e salários, ele gera uma objetividade no processo de promoções dentro de uma empresa, ele traz uma equidade interna, porque todos os colaboradores vão estar partindo ali do mesmo ponto de partida e também iguala aquela empresa em relação a cargos e salários com o restante do mercado. E hoje eu considero que o plano de cargos e salários ele é muito importante pensando na nova geração que está entrando aí no mercado, que é uma geração de imediatismo, de querer tudo para ontem. Então aquele cara, se ele entregou um resultado excelente hoje, ele quer ser promovido amanhã. Então muitas vezes esse imediatismo, o plano de cargos e salários é um antídoto. Porque ele vai falar, pera lá, você entregou esse resultado amanhã, mas não é só isso que eu quero que você faça para mim, para você poder crescer.
Para você crescer aqui na empresa, você vai precisar ficar 2 anos nessa função, você vai ter que ser formado em tal área, você vai ter que ser pós-graduado em tal área e você vai ter que ter entregado tais metas para mim. Não é só entregar todos os dias ali a mesma coisa. Você tem que ter uma constância, tem que ter a qualidade técnica e tem que ter o pertencimento àquele local. Então, hoje essa geração, por ser imediatista, ela já quer chegar. Hoje eu estou aqui, o que eu preciso fazer para ser promovido? Então, por isso que é muito importante essa associação de plano de cargos e salários com a geração Z. E até achei engraçado que é de fato o antídoto para esse grande imediatismo, para essa grande instabilidade que essa geração ela entrega. Porque muito se fala hoje também desse problema de geração, é que essas pessoas elas ficam pouco nos empregos. O meu diretor mesmo, ele brinca que é os colaboradores gafanhotos. É um cara que ele fica ali numa plantinha, vai comendo ali, depois ele vai para outro lugar, ele vai comendo mais um pouco ali, com plano de cargos e salários, não. Ele sabe, eu tô aqui, se eu ficar 1 ano aqui, eu vou estar para tal patamar. Então isso retém aquele colaborador. Então o plano de cargos e salários é muito precioso num momento corporativo, onde o comum é ficar 6 meses dentro de uma empresa. Já as gerações antigas não, era comum que aquele cara ficasse ali 30 anos. Então o cara que conseguisse trilhar toda uma carreira dentro daquela empresa era dentro do esperado. Hoje em dia não, nessa geração o cara que fica 30 anos na empresa é doido. Não tá se doando demais para um lugar só, não pensa em você mesmo. E, querendo ou não, o próprio pensamento da geração Z já traz muito sobre isso. De não aceitar jornadas longas de trabalho, de pensar em qualidade de vida. Hoje, essa geração, diferente das antigas, não é só o trabalho que rege aquela vida. Tem outras áreas da vida que vão entregar a qualidade de vida ali que aquela pessoa espera. Então, essa geração traz muito isso. Não é só o trabalho que importa. Então, saúde mental importa, você ter um convívio com a sua família ali importa, nos finais de semana, que aí entra toda aquela temática de 6x1 ou não, enfim, eu acho que é nesse sentido. Legal. E como que você enxerga essa geração Z perante a essas novas imposições? Por exemplo, tem uma empresa que tem o seu cargo de salário e ele sabe que para ele ter o mínimo de primeira evolução, ele tem que ficar 1 ano lá. Uhum. A aceitação dessa geração, independente, você acha que é mais de tipo, eu vou querer me dedicar aqui a chegar a esse ponto, ou é mais de tipo, essa empresa tem esse certo limite aqui, mas não quero me enquadrar, ou sei lá, vou procurar outro emprego? Como que você acha que está sendo a reação geral dessa geração a este tipos de planos de cargos e salários? Isso, eu acredito que depende muito da cultura do ambiente, porque não é só trazer um bom plano de cargos e salários. Aquele ambiente também precisa incentivar aquele colaborador, precisa acolher aquele colaborador, precisa reter ele. E pensando nessa aceitação, volta até no que a gente conversou no último vídeo, da questão da transparência. Porque o cara, ele já entrou sabendo, olha, eu vou entrar no cargo nível 1, mas eu tenho eu tenho a convicção de que se eu fizer isso e isso, eu vou crescer. Então já entra na ideia da transparência. Então, na medida que o colaborador entra, sendo da geração Z ou não, e já tem muito claro para ele de forma transparente o que é esperado para que ele possa crescer dentro daquela organização, ele já vai ter aquele sentimento de objetividade, e não fica naquela subjetividade. Tipo assim, entreguei essa semana, já preciso ser promovido. Ele já sabe que ele pode entregar essa semana, ele pode entregar na semana que vem. Se ele não tiver os outros requisitos, ele não vai crescer. Então, eu acho que tem sido bem aceita, independente do imediatismo da geração, pelo fato principal, que é a transparência. Então, na medida que o colaborador ele já entende, ele vai aceitar aquilo. Porque se ele não aceitar, em outro lugar ele também não vai ter o crescimento que ele espera em pouco tempo. Então, eu já vi até um caso de um colaborador que ele até falou pra mim, Juliano, eu já quebrei tanta cabeça de querer crescer para ontem, que hoje eu já entendo. Então, o lugar que eu entrar e tiver um bom plano de cargos e salários, eu vou sentar minha bunda naquela empresa. Isso era um colaborador que já tinha passado em 3 empresas em 1 ano só. Então, na 4ª empresa, que foi quando ele estava fazendo a entrevista comigo, eu não contratei ele, obviamente, né? Mas ele já falava, olha, se você me contratar e eu ter um bom plano de cargos e salários, eu saber muito bem o que eu tenho que fazer, nessa empresa eu vou ficar mais de 1 ano. Eu não quis pagar pra ver, mas ele me disse que sim. Assim, até me corrija se eu tiver um pouco errado quanto a isso, mas eu vou estruturar uma linha de raciocínio aqui. Vamos supor que numa empresa tem 3 pessoas que entrem com o mesmo cargo, mesmo nível hierárquico ali, e essa empresa tenha o plano de cargos e salários. Então,
Só que chega ali a um certo ponto que as 3 pessoas atinjam todas as metas e objetivos que tenha para conseguir subir de cargo ali. Como que seria feito, então, entre os 3, escolhido qual tipo de colaborador que vai, então, subir de cargo? Metas, digamos assim, quem está mais tempo lá de casa tem uma prioridade, ou se não, a questão qualitativas, vocês 3 adquiriram os mesmos propósitos ali, quantitativos. Fez pós-graduação, fez MBA, mas qual que me entregou um resultado melhor nesses anos? Qual que foi mais bem feito? Ou se não, qual tipo de MBA, qual instituição, vamos supor assim, que tem mais renome no mercado? É por esses tipos de características, ou quais tipos de características que você consegue diferenciar trabalhadores distintos que estão ali competindo pela uma vaga, né, pela uma promoção? Como que a gente consegue identificar qual que é o melhor e como também tratar com os outros que não conseguiram a vaga para continuarem motivados e tentando se doar mais para conseguir no futuro atingir essa vaga? Não, perfeito. É um amarrado de tudo, de um pouco de tudo isso que você falou. Pensando em pessoas que entregam quantitativamente ali os mesmos requisitos, graduação, pós-graduação, mas um ou outro tem mais ou menos tempo de casa, a que tem mais tempo de casa ela já vai se prevalecer naquele plano de cargos e salários. Só que, por exemplo, podem ter ali 3 profissionais que têm 3 anos de empresa, são pós-graduados, eles estão no mesmo departamento, aí já entra na questão dos indicadores. Aquelas pessoas, elas nunca vão entregar ali os mesmos números, os mesmos indicadores. Então, o desempate, muitas das vezes, vai dentro dos indicadores individuais de cada um através das avaliações de desempenho contínuas que a gente também já comentou sobre num vídeo anterior. Mas também tem como atrelar isso a também fatores um pouco subjetivos para desempatar. Como, por exemplo, existem indicadores que não medem somente produtividade técnica ou do negócio, mas existem indicadores que medem também o engajamento que aquela pessoa tenha ali nos treinamentos, o absenteísmo dela, se ela é uma pessoa que ela vai trabalhar todos os dias, até a questão da pontualidade ou questões de adesão à cultura organizacional daquela corporação, ou até em níveis de relacionamento. Qual pessoa mais se dá bem ali com a alta liderança? Qual pessoa ali mais tem bons feedbacks ali do seu líder? Então, muitas vezes o desempate vai em critérios subjetivos, quando o qualitativo está muito próximo, o tempo de casa também está igual. Então, ali, infelizmente ou felizmente, pode ir para algo mais subjetivo, porque dependendo, isso pode ser aproveitado ali de uma forma positiva. Ou, de fato, os indicadores ali individuais, de acordo com as avaliações de desempenho. Certo, muito bom. E na questão do feedback para os que não foram promovidos, como passar essa informação mantendo essa motivação? Volta também na questão da comunicação, em como você vai passar essa informação. Fulano, nós estávamos num processo seletivo interno aqui, você tinha 2 colegas ali de peso ali, que também se esforçaram da mesma forma que você, só que o fulano, ele atingiu tais requisitos. Nesse requisito aqui, você infelizmente não conseguiu. Só que nós vamos traçar um plano de desenvolvimento individual ali, que é o PDI, que a gente chama nas organizações, para que num próximo processo seletivo interno, você consiga alcançar o mesmo patamar que o seu colega alcançou. Então agora você não conseguiu, mas você chegou próximo. E agora nós, enquanto organização, vamos te desenvolver para que numa próxima situação você consiga chegar naquele patamar que você almeja. Porque ali você está deixando claro o que ele não fez e o que ele precisa fazer para atingir o objetivo dele. Então, a frustração ela vai existir, não tem como. Mas você ao mesmo tempo que você está gerando essa frustração para aquele colaborador, você também está abrindo uma luz ali no fim do túnel para ele. Olha, não foi agora, mas você vai chegar lá. Legal. E puxando um gancho nessa questão de comunicação, até em off a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né? Também de ter uma comunicação mais assertiva, de realmente ser mais incisivo quando tem que pegar no pé. E aí eu lembro de uma informação que eu achei bem relevante, que eu até tomei nas minhas questões pessoais, é que quando for elogiar, é tudo bem elogiar na frente de outras pessoas. E quando for puxar a orelha, é melhor que seja só você e a pessoa. Nesse contexto, o que você dá de dicas para ter uma boa comunicação assertiva? Nesse contexto,
Vamos pensar num feedback positivo. Você quer que aquilo seja público, porque querendo ou não, é bem melhor. Eu entreguei algo positivo, eu superei as minhas metas e o reconhecimento público ele faz a diferença. Penso tanto que é diferente você estar numa sala ali só com o seu líder e falou parabéns. Ou você tá ali numa sala com todos os seus colegas de time. Gente, o Donizete essa semana bateu a meta, ele tá de parabéns. Então tem todo aquele movimento, de certa forma, até saudoso. Então gera um sentimento melhor. E aquele sentimento ali de felicidade, de satisfação, vai fazer com que aquele cara, ele repita aquele comportamento. Então vai estar reforçando aquele comportamento. Já o momento negativo, ninguém gosta de ser chamado a atenção na frente dos outros. Então, para esses momentos é muito importante separar muito bem. Olha, fulano, tal dia na sala de reunião nós vamos nos encontrar porque eu preciso te dar um feedback em relação ao comportamento que você está apresentando que não é esperado dentro da nossa organização. Então, você já vai estar separando aquele momento para a chamada de atenção. Ele já vai se preparar mentalmente. Nossa, o que será que eu fiz? Ou isso, então já vai gerar todo aquele sentimento que infelizmente é ruim, mas vai ser aquele sentimento que vai fazer ele refletir. Para que chegue ali naquele momento, ele já sabe, ali é um momento de reflexão. Então, aí volta na questão da comunicação. Você vai deixar muito claro qual que é o comportamento que ele fez que não é esperado e o que é esperado dele. Olha, Donizete, eu reparei que sexta-feira, quando você saiu do escritório, você deixou o ar-condicionado ligado, as luzes ligadas, e isso não é esperado porque vai gerar uma conta de energia maior, você está desperdiçando e isso não está dentro dos valores da nossa organização. Então você deixou muito claro qual foi o comportamento dele que não foi esperado, o que aquele comportamento gera e quais são os valores que são esperados dentro da organização. Então você criou um momento propício, num ambiente propício, que é aquele momento mais individual, com horário e local, e deixou muito claro o que é esperado e não é esperado. Perfeito. Com certeza isso faz toda a diferença. Com certeza. Na hora da abordagem. Porque se você não deixa claro, então não tem... Aquele colaborador ele pode ficar confuso. Ele só chamou minha atenção, eu não sei muito bem, eu estou errado nisso aqui, mas o que eu preciso fazer para ser certo? Então é toda uma estrutura do feedback para que a mensagem seja bem entregue. Legal. Certo. Vamos falar um pouco mais sobre a questão de soft skills. Pensando nesse sentido, também voltando um pouco à minha pergunta anterior. Minha pergunta anterior tinha sido sobre a questão de um colaborador subir de cargo e o outro não. E essa aqui um pouco mais sobre o tipo de feedback, como dar da maneira correta. Eu sei que tem muitas pessoas que têm alguns tipos de personalidades, né? Uhum. Eu não entendo muito bem, não consigo me aprofundar muito, mas em questão de operador, de planejador e todos esses tipos de estudos que abordam tudo isso. Vamos supor que algum cargo em específico você precise de um tipo de personalidade específica. E assim, outros colaboradores que detêm as mesmas hard skills não vão conseguir se destacar tão bem para aquele cargo como um que detém aquele tipo de personalidade específica. Então, as outras habilidades, elas são treináveis para chegar naquele tipo de habilidades para a pessoa conseguir aquele cargo que ela almeja. E, assim, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é trazendo dessa pergunta que o Doni fez. A gente vê que tem muitas pessoas que têm graus de tolerância com feedbacks negativos maiores e menores. Tem pessoas que levam feedbacks de maneira mais tranquila, de entendi onde eu estou acertando, onde eu estou errando. E tem pessoas que, ao levar o feedback, já falam assim, já se sentem pressionadas. Não vou nem dizer que elas acham que estão levando uma pressão ou alguma consequência do trabalho, mas sim de tipo... eu tenho que... Se cobra demais, né? Fala, eu tenho eu tenho que desenvolver melhor isso, desenvolver melhor aquilo, e acaba que em algum momento desiste por falta de resiliência, vamos dizer. Com medo de ser demitido. Com medo de ser demitido. Então eu quero colocar essas duas questões que tem um paralelo de o que nessas questões, tanto de personalidade quanto de resiliência, dá para ser treinado ou não dar para ser treinado. Não, perfeito. E, assim, é bem interessante porque já pensando na última pergunta, dá até para fazer um gancho com a última pergunta que o Doni fez.
que não tem como eu dar o mesmo feedback para as mesmas pessoas. Então, entender que pessoas diferentes devem ser tratadas de formas diferentes. Então, por exemplo, existem pessoas que reagem de fato na base da pressão. Tem pessoas que, por mais que a comunicação agressiva não seja o melhor caminho, elas funcionam ali numa comunicação agressiva. Só que existem pessoas que, se você falar ali com elas de uma forma um pouco mais grosseira, elas já vão chorar, elas já vão querer pedir conta. Então, é entender que cada tipo de pessoa deve ter um tipo de comunicação ali específica para a individualidade dela. Então, e até pensando no que você falou agora da primeira pergunta, e fechando o primeiro raciocínio. Então, por exemplo, tem pessoas que eu preciso pisar mais em ovos. Tem pessoas ali que eu vou ter que colocar uma pressãozinha lá, bora, entrega. Então, ô fulano, não faz isso. E nisso dá para fazer até 2 paralelos. Tem quando você fala desses tipos de perfis, tem o perfil dominante, que é comumente onde o perfis de líderes, de pessoas mais comerciais. Esse tipo de perfil funciona de fato mais na pressão. Falando, bora, você tem que entregar porque são pessoas mais executoras. Então ali você não tem que pisar muito em ovo. Você só fala, vai meu filho, executa. Porque existem pessoas que são comunicadoras. Então essas comunicadoras, elas são mais otimistas. Então, se você já for com o pé na porta dela, você vai estragar com o dia dela. Então, você tem que pisar mais em ovos. Fulano, eu vi que você não está entregando dessa forma, mas entregue desse jeito, assim. Então, você vai no molejo ali maior com esse tipo de pessoa e, no final das contas, você vai conseguir ali o mesmo objetivo com as 2 pessoas, só que de formas diferentes. Uhum. E, voltando ali na primeira pergunta de hard skills e de soft skills, soft skills muitas vezes são aquelas habilidades, até porque o pessoal não sabe, são aquelas habilidades que são mais nossas, como empatia, resiliência, inteligência emocional, relacionamento interpessoal. Normalmente a pessoa tem ou não tem, mas não quer dizer que se a pessoa não tem, ela não pode desenvolver. Ela pode desenvolver, mas é um pouco mais difícil do que desenvolver um hard skill, que é aquele mais grosso, aquela técnica mesmo ali. Só que tem como sim. E é até interessante você falar, porque pensando no exemplo ali de perfis comportamentais do DISC. Vocês conhecem o DISC? Não. DISC é tipo um teste comportamental que é ser usado no meio corporativo. Por exemplo, você falou, existe uma função ali que ela precisa ter um perfil comportamental X. O DISC vai mapear qual perfil comportamental o colaborador precisa para executar aquela função. É algo um pouco que ela precisa ser mais extrovertida, mais introspectiva, ou ela precisa ser mais analítica, ela precisa ser mais executora. Então, traçando ali o perfil daquela vaga, eu já consigo identificar depois, traçando o perfil comportamental do candidato. Então eu vou traçando o perfil dele, eu vejo se dá um match com aquela vaga ou não. Só que, por exemplo, existem pessoas dominantes, comunicadoras, analíticas e conformes. Eu, quando eu iniciei no mundo corporativo, eu era uma pessoa mais conforme, que é uma pessoa um pouco mais segura, mais introspectiva, mais estável, que não gosta de dar grandes passos. Só que, de acordo com a minha área e com o contexto que eu fui inserido, eu fui obrigado a performar para me tornar uma pessoa mais comunicativa, mais otimista. Então, hoje, se eu faço um teste DISC, e isso é até engraçado, porque eu fiz um teste DISC há 3 anos atrás, e há 3 anos atrás o meu resultado era um teste conforme. Hoje, eu já me encaixo como uma pessoa mais comunicadora, porque eu me desenvolvi para performar de acordo com o que é esperado daquele cargo. Só que é muito interessante, e assim, trazendo um pouco para um exemplo prático da minha realidade. O meu perfil de essência lá atrás é um perfil mais conforme. Então, esse perfil ele não é muito bom em interações sociais. Só que a minha área de recursos humanos envolve que eu trabalho com pessoas e com gestão de pessoas. Então não tem para onde eu fugir. Eu vou estar me comunicando com pessoas o dia inteiro. Só que isso não é da minha natureza. Só que enquanto eu estou lá no meio corporativo, eu tenho que performar de acordo com esse perfil. Só que quando eu chego em casa, a minha bateria social já está esgotada, porque não é do meu perfil para isso. Uhum. Só que enquanto eu estou lá, eu preciso performar. Então é sim possível. Até a habilidade que o pessoal mais fala, que é a liderança, muitos falam, ou você nasce líder, ou você não é líder. Não existe isso. A habilidade de liderança, que também, querendo ou não, é uma soft skill, ela pode ser muito bem desenvolvida. Só que é um caminho mais árduo, depende muito da pessoa e de quem está desenvolvendo. E aí é onde entra a corporação, com treinamento e desenvolvimento. Porque o RH estando ali bem atrelado ao negócio, ele vai entender que para aquele colaborador performar, para atingir os objetivos que aquela organização precisa, ele vai ter que ser desenvolvido nas soft skills X, Y, Z, vai ter que ser desenvolvido nas hard skills X, Y, Z. Então é aí onde entra o papel ali da avaliação de desempenho, do treinamento e desenvolvimento,
para que fazer com que aquele colaborador chegue ali nos objetivos esperados pela organização. Perfeito. Muito bom. Durante essa fala sua, eu tava lembrando de alguns testes que dá para fazer, né? Você citou esse DISC, que a gente até aqui no escritório já fez alguns testes também, né? De personalidade. E eu acredito que essa deve ser a forma mais fácil, mais simples, assim, né? De identificar. E tem também as formas mais subjetivas, né? Que é através de conversa, você observa o comportamento da pessoa, vê que tipo que é. E aí, a partir disso, eu queria saber quais são as dificuldades, ou se tem alguma dica também para dar para os empreendedores, como identificar alguns tipos, padrões de comportamento para saber lidar melhor com cada tipo de colaborador. Não, perfeito. O DISC é uma ferramenta muito importante nesse sentido e é a mais usada no meio corporativo, querendo ou não, que a partir do momento que você entra naquela instituição e o seu perfil ele é mapeado, o seu líder ele já tem noção. Poxa, o Bruno ele é um cara mais comunicador, então eu já sei que com o estilo comunicador a minha abordagem deve ser X, Y e Z. Então a partir do mapeamento dos perfis de cada colaborador a gente consegue já ter uma atuação mais assertiva de acordo com cada um. Só que muitas empresas não vão ter essa realidade, não vão ter essas ferramentas. Aí vai da convivência do dia a dia mesmo. Porque, por exemplo, eu já sei que toda segunda-feira o Donizete, quando ele chega para trabalhar, ele não quer conversa com ninguém. Então, segunda-feira de manhã não é dia de conversar com o Doni. Então, eu já entendo que isso é de uma forma subjetiva mesmo. A gente consegue trazer esses insights de acordo com a convivência do dia a dia. Então, não é toda empresa que vai poder mapear o perfil, aplicar teste, ter o conhecimento para entender aqueles testes também. Pensando até numa realidade que a gente falou agora há pouco, a maioria das empresas hoje não tem RH. Então, é pela convivência mesmo. Isso é o papel do líder, entender como cada colaborador dele reage sob pressão ou sob não estar com pressão e a partir disso ir fazendo testes mesmos. Olha, eu tentei uma abordagem tal com o dono naquele dia, eu já vi que não deu certo, então vou tentar uma outra abordagem. Ou, por exemplo, eu sou líder do Bruno, eu sei que toda sexta-feira ele está agitado, ele está ansioso para sextar, para tomar uma mais tarde com os amigos. Então é o dia que eu já sei que eu não vou apertar ele, que o trem não vai sair. O Bruno já não vai estar focado, mas em compensação, na segunda, terça, quarta, quinta-feira, o Bruno fica 150% focado. Então eu entendo. Então por mais que na sexta-feira ele não entregue da mesma forma, ele performa nos outros dias para compensar essa sexta-feira. Então é através da convivência mesmo, entender que de fato cada perfil funciona de um jeito e não tem como eu cobrar da mesma forma pessoas que são diferentes da mesma forma. Legal demais. Até nessa sua fala, diversos insights vão surgindo de tipos de coisas que você pode observar, né, até com seu colega de trabalho, até se você não tem um tipo de liderança, né, e são alguns insights que a gente pode ter de tipos de pessoas, como ela age, a rotina, não é só porque a pessoa não entrega um dia, que quer dizer que ela não foi necessariamente boa, então é bastante interessante todos esses pontos que você citou aí, e espero que também esteja agregando valor aí para os nossos telespectadores. Eu espero que sim, gente. Bom, infelizmente esse vídeo vai ficar por aqui. A gente trouxe muitos pensamentos aí sobre a área de recursos humanos. Se você gostou, então, deixa aqui o like, se inscreve no canal, nos ajude comentando qualquer dúvida que você tenha tido ou coisas para se perguntar para a gente futuramente, trazer novamente o Juliano para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aqui. Então, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Mais uma vez, obrigado, Juliano, pela sua participação. Mais uma Muito vez, obrigado. pessoal. Muito bom ter esse tipo de conhecimento agregando valor aqui. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. E caso você venha assistir esse vídeo aqui porque estava querendo saber um pouco mais sobre RH, acompanhe esse garoto aqui lá no LinkedIn, que vai aparecer algumas oportunidades, hein? Vou procurar lá, gente.